Olá pessoal, estamos no ar com mais uma edição do ZipPac Talks, uma iniciativa da ZipPac Brasil para fomentar o debate com temas relevantes para o setor de embalagens. Nosso convidado de hoje é o professor Fernando Fraga, mestre em Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Produção pela Jönköping University, bacharel em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá. Fernando é docente da Facamp desde 2010 e coordenador do MBA em Desenvolvimento de Embalagens. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no ZipPac Talks. Olá a todos, Suzana, eu que agradeço pelo convite, pela possibilidade de participar dessa conversa com vocês, e é um grande prazer estar aqui. Professor, que características uma embalagem precisa ter para ser considerada sustentável? Então, Suzane, essa questão da sustentabilidade, ela é bem mais complexa do que a gente pensa, né? O consenso comum, o conhecimento comum, de modo geral, as pessoas acham que sustentabilidade está ligada ao aspecto ambiental. E não. Há também elementos da sustentabilidade social e econômica, entendeu? Então, e elas se relacionam, não dá para desvincular uma da outra, né? E uma outra coisa que eu gostaria de trazer para o bate-papo ao se pensar em soluções de embalagens, é interessante se pensar em soluções para o sistema de embalagens. O que eu quero dizer? Uma embalagem, como essa aqui de álcool que tenho aqui na minha mesa, ela está no sistema, né? Para chegar até na nossa casa, no supermercado, ela é colocada em uma caixa de comercialização e essa caixa é colocada numa embalagem de transporte, um pallet, geralmente, né? Então, se eu pensar em uma solução apenas para essa embalagem primária, seria uma solução limitada. Então, o que se pensa em soluções para o sistema de embalagens como um todo, entendeu? E aí, Suzane, tem alguns direcionadores que nos ajudam a pensar em embalagens sustentáveis, né? A proteção é um direcionador, tá? A gente tem que pensar em um nível de proteção para o produto que seja condizente, nem mais nem menos, né, do que o necessário, tá legal? O material escolhido também ele é um direcionador que deve ser levado em consideração, né? A questão também da taxa de preenchimento que aquele sistema de embalagens vai oferecer para o produto, entendendo que a taxa de preenchimento qual é o volume disponível para armazenar e qual é o volume realmente utilizado, entendeu? Então, geralmente tem sistemas de embalagens que levam muito ar, que poderiam levar mais produtos, entendeu? E aí poderia ser mais sustentável. Um outro direcionador é o fracionamento, o porcionamento dessas embalagens, tá? Que essas embalagens fornecem, né? Lembrando que o perfil de consumo das pessoas muda com o tempo, né? E aí o tamanho da embalagem tem que mudar de acordo com esse perfil de consumo, tudo bem? Um outro direcionador que a gente pode falar também é a usabilidade. Se a embalagem ela é fácil, difícil de ser usada, né? E vai ter impactos em sustentabilidade, né? Você pode desperdiçar mais ou menos em função da usabilidade dessa embalagem, tá? E aí tem mais outro direcionador, que é a capacidade de informação, de comunicação dessa embalagem, né? Uma embalagem também pode se comunicar, ele pode instruir o usuário, pode instruir o comerciante, ele pode instruir o operador logístico, né, a trabalhar de uma maneira adequada, evitando sim os desperdícios, entendeu? Então eu diria que são esses direcionadores, né? São alguns, mas a partir deles é possível a gente conceber embalagens sustentáveis atendendo os requisitos ambientais, econômicos e sociais. São vários detalhes, né, professor? Em todos os Sim. sentidos, né? Tanto nessas características quanto no contexto, né? Tem que pensar em todo o contexto, não só no ambiente. Exato, é um assunto muito amplo, assim, que não dá pra gente simplificar, ele é bem complexo, entendeu? Agora, todas essas soluções sustentáveis são aplicáveis, por exemplo, aqui no Brasil? Então, quando a gente fala de soluções sustentáveis, a gente tem que entender que a concepção dessas soluções são locais, elas devem levar em consideração as especificidades daquela região, onde a embalagem é produzida, transportada e descartada, entendeu? Então, algo que é muito aplicável, que pode ser viável na Europa, talvez não seja no Brasil, né? E assim como algo que é viável no Brasil e muito sustentável não seja na Europa, porque as condições são diferentes, né?
o padrão de consumo é diferente, a infraestrutura também é diferente, né? Então, quando a gente fala de solução de embalagens viáveis, né, principalmente, elas devem levar em consideração as especificidades do local. E no Brasil, Suzana, a gente tem um país muito vasto, extenso, e com muitas diferenças entre as regiões. Então, é um baita desafio, né, pensar em uma solução de embalagem que seja sustentável para o Brasil todo, né? Então, o que geralmente as empresas fazem é fazer algo mais robusto, né, que suporte essas diferenças de condições, entendeu? Sim, professor. Nossa, então tem mais detalhes aí para se pensar, né? Quais são as soluções viáveis, assim, mais conhecidas? Olha, quando a gente vamos pensar em conceber soluções, a gente tem que entender que a embalagem tem um ciclo de vida, né? É feita a extração do material, esse material ele é modificado, transformado em matéria-prima. Essa matéria-prima ela é transformada em uma embalagem, essa embalagem é envasada com produto e esse produto é transportado até o cliente. Depois o cliente ele descarta, né, para o meio ambiente. Então, basicamente a gente pode dizer que essas soluções elas podem passar por algumas vias. A primeira é o reuso, é reutilizar essa embalagem. Isso é muito forte, Suzane, com garrafa de cerveja. Aquelas garrafas de cerveja de 600 e poucos ml, né? Que são consumidas nos bares, entendeu? Então ela é reutilizada, né? Uma outra solução é a própria reciclagem, né? Do material, ou seja, pegar esse material, essa embalagem no final da vida dela, né? Recondicionar esse material para que esse material seja reinserido na cadeia produtiva, né? Uma outra solução também, Suzane, é fazer a recuperação energética, né, que consiste em queimar esse material, né, e gerar energia a partir disso, né? E a última é a compostagem, né? E aí a gente tem as embalagens biodegradáveis, né, que elas também atuam muito forte nessa compostagem, entendeu? É uma forma suave de você reinserir aquele material para o meio ambiente mesmo. E essa solução, as biodegradáveis, né, desse material, professor, ela é bastante utilizada? O senhor considera uma boa solução? Eu acho que sim, A gente sabe muito, assim, é uma questão de tentativas, entendeu? De usar esse material para outras finalidades, né? Vou usar o exemplo de uma empresa aqui. Essas cápsulas de café, que geralmente elas são de alumínio, né? Eu comprei aqui de um fornecedor que ela de material biodegradável. Então, é uma solução que eu nunca tinha pensado, que ela foi aplicada para algo interessante, né? Essa cápsula de alumínio, quando ela vai pro lixo e depois para uma cooperativa de reciclagem, ela pode passar por despercebida, porque ela é muito pequena, né? Então ela não é segregada, né? Então, talvez essa seja a dificuldade de segregar o material de uma cápsula de café e não de uma latinha de cerveja, que é muito maior, né? E se a gente sabe que o material da cápsula é biodegradável, a gente fica mais tranquilo, porque, né, uma vez depositado no meio ambiente, esse material vai se desfazer, né, num tempo menor, né, do que os outros materiais, como os materiais poliméricos, os metais, enfim. Entendi. Agora, professor Fernando, a gente consegue dar mais exemplos? Porque, assim, no dia a dia parece que nem tudo que é reciclável acaba efetivamente sendo reciclado. Sim. A gente consegue dar mais exemplos no dia a dia daquilo que é reciclável e que efetivamente é reciclado? Ô, Suzana, acho que quase todos os materiais são recicláveis. Quase todos os materiais são recicláveis. A questão é que uns são mais fáceis do que outros, né? E essa facilidade, dificuldade, ela vai representar em custo, né? Então, às vezes, é possível reciclar, só que é muito caro, entendeu? Vou dar um exemplo para você. Essas embalagens cartonadas, multicamadas, né, da Tetra Pak, né, em função dessa união de materiais, né, a reciclagem é muito difícil, porque gasta-se muita energia para se separar esses materiais, entendeu? E aí a gente teve uma iniciativa, aqui acho que na cidade de Piracicaba, de uma usina, de uma planta de separação, né, do metal, do alumínio com plástico, né? E essa iniciativa, ela foi interrompida, porque ela não foi viável economicamente, entendeu? Não sei o que aconteceu, mas eles tiveram que interromper. Então, perceba, algo que é possível, né? Você separar os materiais de uma embalagem multicamada, só que não é
economicamente viável. Voltando àquela a primeira pergunta que eu falei, quando a gente fala de sustentabilidade, é ambiental, econômica e social, né? Nesse caso, não foi economicamente sustentável. E na prática, quais são os materiais economicamente sustentáveis para serem reciclados? Olha, a gente pode olhar para a prática. Qual é o material mais reciclado que a gente encontra? É o alumínio, né? O alumínio é um material que acho que 97% dele é reciclado. E assim, a gente tem que também entender um pouco, Suzana, como que é a rotina das atividades de pós-consumo, né? Esse material, depois que sai do nosso lixo, ele vai para uma cooperativa, né? Alguém vai segregar. E como é feita essa segregação, né? Eles vão separar os materiais mais caros, né? E aqueles que têm um peso maior, entendeu? Porque os beneficiadores vão pagar pelo material e pelo peso que é coletado. Então, aquele material que é muito difícil de você segregar, né, muito leve, ele não é segregado, entendeu? E acho que é por isso que o alumínio ele é um material muito reciclado, porque produzir alumínio é muito caro, né? Extrair bauxita, produzir alumínio é muito caro, e aí você economiza muito reutilizando as latinhas de alumínio, entendeu? Você gasta muito menos energia. Então, o valor do alumínio pós-consumo, ele é um dos maiores, né, comparado com os outros materiais, entendeu? Entendi, professor. Agora, na prática, será que o consumidor tem essa consciência de que nem tudo vai ser... Porque, às vezes, ele coloca tudo no lixo reciclável. Será que ele tem essa consciência, professor? Eu acho que ele tem... A gente não pode generalizar, né? O Brasil é um país muito grande, muito diverso, né? Com a diversidade é uma característica nossa, né? Inclusive em nível de instrução e acesso à informação. Então, a gente não pode generalizar. Eu acho que tem diferentes graus de instrução, né? E aí é isso que um pouco vai ditar essa consciência, entendeu? Mas acho que, de modo geral, as pessoas não conhecem como que é o pós-consumo, né? Como que é essas atividades de pós-consumo. E eles segregam em casa, mas muitas vezes passa o caminhão e joga tudo junto de novo, né? Então, eu acho também atribuir uma responsabilidade muito grande para o consumidor, eu acho que é injusto, né? Você tem que, essa questão da sustentabilidade, você tem que, de certa forma, entender quem que são os responsáveis também. E a gente tem o governo e as próprias empresas, entendeu? E acho que até por esse sentido, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela entende essa responsabilidade compartilhada. Então, há responsabilidade tanto para o consumidor como para as empresas e para o próprio governo nesse sentido, entendeu? Entendi, professor. E qual é o papel da universidade quando o assunto é esse, quando o assunto é embalagens, é sustentabilidade? Olha, eu acho que o papel da universidade é produzir conhecimento, né, e difundir esse conhecimento. E essa produção e difusão, ela passa muito, Suzane, pela interação com a comunidade, né, com as empresas, com a população, né. Isso passa muito. Então, acho que a universidade tem que estar aberta, né, tanto para aprender como para divulgar e compartilhar o conhecimento, né. Além da função básica que é formar, né? O que a gente faz aqui na Facamp. A gente tem um curso de MBA e a gente tem um curso de formação para injeção de embalagens. Muito bom, professor. Bom, e por fim, a Zippac trabalha com zíper para embalagem. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre embalagens com zíper, se elas contribuem de alguma forma com a sustentabilidade. Nossa, uma boa pergunta, viu, Suzane? Eu vou tentar retomar a resposta da minha primeira pergunta, daqueles direcionadores, né? Esse zíper, né, ele permite uma proteção, uma vedação da embalagem e, consequentemente, uma proteção. Então, se a gente for olhar na questão da proteção, o zíper ele faz uma vedação muito mais eficiente do que um outro dispositivo, por exemplo, né? Aqueles araminhos que você usa para fechar pão, enfim, né? Então, e a partir disso você consegue conservar o alimento ou o conteúdo por um tempo maior. Então, em termos de proteção, ele é interessante. Em termos de compactação, né, esse dispositivo de zíper também ele ajuda a compactar o material embalado, né? E aí a gente está falando de compactação, ele influencia a taxa de preenchimento. Então, eu tenho essas embalagens de zíper para roupa, quando minha filha perde roupa, a gente coloca, né? E aí, essa embalagem ela pode ser muito bem compactada. Você tem um dispositivo, uma válvula para sugar o ar, né? E aí a roupa fica muito compactada e ela ocupa muito menos espaço, né? Então, imagino isso também agora num
numa cadeia de produção de algum alimento ou de algum outro produto, né? Você consegue transportar mais por compactar mais, entendeu? Então, é interessante também em relação à sustentabilidade. E, por fim, eu acho talvez, para mim, o mais relevante, né, é a questão de usabilidade, porque é muito mais fácil abrir e fechar, entendeu? De uma maneira eficiente. Talvez é muito mais fácil do que abrir um outro tipo de saco plástico, entendeu? Ou fechar esse saco plástico. Aqueles sacos plásticos muito finos, né, de supermercado, que a gente tem dificuldade, né? É difícil para abrir. Eu acho que, em termos de usabilidade, esse zíper da Zipac também é muito interessante. Eu acho que é isso. Muito bom, professor Fernando. Que bom, preencheu vários critérios aí. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no ZipPac Talks. Espero que possamos gravar outras vezes outros assuntos. Olha, é um prazer, Suzane. Eu que agradeço a oportunidade e podem contar comigo quando vocês precisarem, tá? Muito obrigado.